Oi, eu me chamo Jaqueline Souza, sou arquiteta urbanista e sócia aqui da Projetos Arquitetura Interiores, junto com o João aqui do lado. Tudo bem? Sou o João Neto, sou arquiteto urbanista e sócio também da Projetos Arquitetura. E hoje a gente vai contar um pouquinho de como começou a nossa história, como que esse casal caiu na arquitetura e no urbanismo e montou um escritório aqui na cidade de Poços de Caldas. Tudo começou logo após nós formarmos na faculdade, na Unifeob, São João da Boa Vista. E já durante os 5 anos que a gente esteve lá, sempre a gente teve um sonho de entender a arquitetura e também montar um escritório para que a gente pudesse viver de arquitetura. E esse tem sido o nosso desafio. O escritório ele completa esse ano, já está indo para o seu 5º ano. E tudo começou com esse sonho. Primeiro, o sonho da gente transformar aquilo que a vida toda a gente teve dentro de nós, que era muito envolvido com a arquitetura, né? Sempre com pequenas reformas, enfim, sempre tentando projetar as nossas casas, os nossos ambientes que a gente estava em ambientes melhores. E isso a gente se encontrou dentro da arquitetura, entendeu que era isso que a gente gostava de fazer. E esse sonho começou e a gente está trazendo agora aqui para o profissional, que é de levar uma arquitetura mais humana, levar projetos mais exclusivos, enfim, de tornar uma arquitetura mais possível para aqueles que acreditam que dá para fazer coisas boas e dá para fazer uma arquitetura de premium, de alto padrão. Voltando um pouco no tempo, a gente começou em 2018, né? 2018. Então a gente começou com o escritório aqui no centro mesmo de Poços, ficando ali na rua Rio de Janeiro. Isso. Né? A gente passou um tempo ali, depois a gente foi para home office, passando pela pandemia também, quando nesse momento a gente já estava num outro ponto comercial, num outro bairro de Poços também. E agora a gente voltou aqui pro centro, já tem 1 ano e pouquinho. Quando a gente fala assim, passou pela pandemia, em 5 anos a gente dá para dizer que a gente tem bastante histórias, né? Sim. O início de um escritório ele tem suas dificuldades, a gente não é diferente de ninguém. E a gente começou a montar toda essa história ali já com pequenas reformas, ainda na faculdade, né? Ainda no 3º ano de faculdade, a gente já começou a ter alguns projetos, começou a fazer algumas coisas e foi já nesse período que começou a tomar forma essa ideia de ter um escritório. E quando realmente a gente já estava assim com o escritório montado, a gente já tinha um pouco de conhecimento e isso ajudou com que a gente começasse a fazer essa caminhada um pouco mais segura e mais rápida. Importante também ressaltar que quando a gente estava na faculdade, a gente não exercia a profissão como arquiteto de fato, né? Porque a gente não pode. Mas a gente fazia alguns projetos de interiores, que é mais de decoração, de pintura, nada com reforma de quebra-quebra, nada desse tipo. O que muitos escritórios grandes aconteceu e pequenos também. Você tem que fazer o estágio, né? E às vezes o estágio é você mesmo fazer um projeto para poder ganhar experiência, né? E isso foi muito bom pra gente. A gente, antes de formar, com 1 ano e meio, a gente já estava entendendo o mercado. O mercado da arquitetura é um mercado muito diferente do que a gente estava acostumado, é um mercado exigente. E muitos escritórios pequenos começam com isso, né? É a trajetória meio que comum dos escritórios, é o que a gente acompanha da história de muita gente. E depois a gente sai de fazer projetos para conhecidos, fazer projetos para familiares e aí começa a coisa ficar mais séria. Que aí depois da formação a gente começa a ter projetos que devem ser aprovados na prefeitura, enfim, as primeiras responsabilidades técnicas. Logo no início a gente já teve alguns desafios de fazer projetos de casas de campo, fazer casas dentro da própria cidade, reformas de restaurantes. Teve até uma história legal que a gente gosta sempre de lembrar, que uma das primeiras reformas nossas a gente fez de um restaurante com mais de 100 anos, né? A edificação é muito antiga. Não o restaurante em si, mas a edificação ele tinha mais de 100 anos. E ali foi um desafio enorme. E depois a gente começou a trabalhar com pequenas construtoras, começou a entender como é que era a dinâmica de pequenas construtoras. Logo em seguida a gente começou a pegar as primeiras casas em condomínios fechados, pegar as primeiras casas com projetos completos, né, que aí
a gente sai, né, do só projetos arquitetônicos e começamos a fazer projetos arquitetônicos e projetos interiores. E também o público também modificou, então a gente está escalando. A gente começou a perceber que era uma coisa meio que natural, que a gente começou a ir para casas assim maiores, né, em condomínios, enfim, reformas de apartamentos assim mais centrais, enfim, essa é basicamente a história e isso fez com que a gente também fosse aprimorando a parte do escritório, a parte administrativa, a parte de pessoal, enfim, de processos. De equipe, tanto aqui interna do escritório quanto também na obra, né? Porque hoje a gente tá nessa fase de cuidar do projeto, cuidar da execução de obra, entregar do começo ao fim. Quando a gente começou a ir para essas casas de condomínio e essas reformas, a gente percebeu que os clientes eles não queriam apenas o projeto, tanto arquitetônico, de reforma ou de interiores. Eles queriam todos os projetos completos, mas queriam também a nossa presença, a nossa capacidade, né, de estar na obra. E foi aí que a gente começou a trabalhar do projeto até a obra. E isso tem sido uma coisa que a gente tem gostado muito. A gente sempre gostou de obra, mas a gente tem se encontrado muito na obra. E fazer esses projetos tem despertado na gente assim, várias sensações, mas a principal é de uma possibilidade de estar mais junto com o cliente em todos os processos, desde o projeto até a entrega da casa. E isso tem dado um padrão de qualidade muito interessante para os nossos projetos.